A gente agora vai falar sobre o HIV, sobre a AIDS. Vamos, logicamente, tirar algumas dúvidas, alguns mitos, não é? Qual a diferença do HIV, qual a diferença da AIDS, o que é SIDA, tá? SIDA eu já falei para vocês que é uma imunidade, tá? Que vai mexer, mas já já a gente conversa sobre isso. A AIDS, gente, é quando, logicamente, o meu paciente ele já está com a patologia, tá? Ele tem a patologia e, logicamente, por conta de outras doenças oportunistas, pode vir a falecer. Mas hoje em dia, com o tratamento que tem, ninguém consegue, logicamente, falecer por conta da AIDS, tá? Aqui a gente tem, eu trouxe para vocês, logicamente, o cantor Renato Russo, que faleceu, logicamente, da AIDS, tá? Ele foi portador, então ele lutou, mas infelizmente a doença venceu, tá? E naquela época não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. Então, a ação do vírus, tá, no sistema imune sempre vai ter o sistema imunológico, tá vendo aqui, ó, o sistema imunológico sempre vai ser atingido. Então, ele é bem complicado, né? E as células mais atingidas são essas daqui, ó, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, tá? Ah, eu peguei os linfócitos aqui, deixa eu apagar aqui que tá muito feio isso daqui. Deixa eu terminar isso aqui, pronto. Então o que acontece aqui, tá? Quando eu falo do processo de imune, que vai atingir o processo imune, vai atingir logicamente os meus linfócitos, tá? Principalmente o linfócito T. Isso daqui vocês aprenderam, tá? Em microbiologia e em patologia também. O linfócito T ele tem uma função muito importante na nossa imunidade, tá? E principalmente no baço. Então, se vocês quiserem mais informação, vão lá, tá? Em microbiologia, em patologia, estudem a questão do linfócito T e o B também, tá? Tanto na patologia, tanto em micro-organismo. Então, as células que são atingidas, que eu estava falando, é essa daqui, ó, a CD4, tá? E hoje a gente descobriu também que eu tenho a C, tá? Deixa eu ver se eu consigo. A CD8. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, essas duas células, opa, ficou tão bonito, mas dá para entender. Então a CD4 e a CD8, tá, elas são bastante atingidas, tá, por conta logicamente do vírus. O vírus ele altera o DNA, então isso na verdade acontece aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o DNA de vocês está aqui, ó, bonitinho, tá bonitinho aqui, ó, vou fazer bem assim. O que acontece? Aqui eu tenho o vírus, tá? Se eu consigo. Opa, tá? Acho que deu, não é? Vírus. O vírus, o que acontece? Tá? Deixa eu pegar a borrachinha aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou apagar aqui, ó. O vírus simplesmente ele se modifica, ele apaga. Deixa eu ver se eu pego outra cor aqui, tá? E ele coloca aqui, ó. Tá vendo, ó? E ele muda totalmente o seu DNA, tá vendo, ó? Ele muda totalmente, tá? E ali ele vai acontecer o processo do que, tá? Deixa eu ver se eu consigo me... processo de mitose. O meu S saiu tão feio. Mitose, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele muda o DNA da minha célula, tá? A partir do momento que ele muda o DNA da minha célula, vai acontecer o processo de mitose e vai acontecer logicamente a divisão celular. Acontecendo a divisão celular, tá? Todas as células vão estar contaminadas. Então, o que acontece?
para não acontecer isso, você tomando um retroviral, isso daqui fica bloqueado, tá? Esse DNA ele se bloqueia aqui, ó, ele cria como se fosse um escudo e não acontece a multiplicação celular. Então, quando isso acontece? Quando você toma os seus retrovirais. Você tomando os seus retrovirais todos os dias, tá? As células contaminadas cria esse escudo aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é o escudo que eu tô falando. Cria esse escudo. Então as células novas que vêm nascendo, elas não vão ser infectadas. Por quê? Porque elas estão dentro de uma bolha, vamos dizer assim, um escudo. Tá? Espero que dê para vocês entender. Então as pessoas infectadas pelo HIV, logicamente, ela fica sujeitável, né, às infecções, tá? Antigamente tinha muito isso, e doenças oportunistas, tá? A gente tem aqui um jogador, o Michael, tá? O Mike Johnson, na verdade, tá? Desculpa, Mike Johnson, tá? Que ele é conhecido, tá? Que ele foi jogador de basquete. A mulher dele, ele transmitiu, tá? A história desse cara é fascinante. Ele transmitiu para a mulher, tá? Ele saiu com muitas mulheres, ele não sabe onde ele pegou, e ele transmitiu isso para a mulher dele. Ele é soro positivo, e a mulher dele, tá? Logicamente aceitou. Foi uma fase muito difícil, e ela lançou um livro, tá, nos Estados Unidos, falando como que era a vida dela, como que ela pegou HIV, que foi ele que transmitiu para ela. Então ele tem HIV, tá? E ele vive, tá? Muito bem, tá? Com os retrovirais, porque não tem cura, tá? A origem, logicamente, do HIV, tá? Tem muitos mitos, tá? Que falam, logicamente, que surgiu por conta, logicamente, da imunodeficiência, tá vendo aqui, ó? Isso é a SIDA, tá vendo, ó? Imunodeficiência, tá encontrada, logicamente, no sistema imunológico. Isso sempre, tá? Os macacos, logicamente, os macacos verdes e, logicamente, africanos, tá? Não causa danos, tá? Esse vírus não causa danos para os macacos. Então, os macacos verdes africanos não causam danos, tá? O vírus, tá? Então, por isso que as pessoas falam que eles são vetores. E logicamente surgiu aquela teoria que teve pessoas que foram lá, transaram com o macaco e pegou, porque eles são vetores, né? Eles podem transmitir isso quando logicamente tem uma relação sexual ou alguma coisa mesmo, tá? Ou por exemplo, se você estiver machucado e ele colocar a patinha atrás de vocês, e vão ter. Então o que acontece, tá? É transmitido pelo chimpanzé, que deu a origem, logicamente, ao vírus, tá vendo, ó, HIV1, e a gente tem o HIV2, tá? Que a gente vai falar sobre esses vírus daqui a pouquinho, eu explico um pouquinho mais desse vírus aqui, tá? Existe uma diferença? Existe, tá? Porque hoje o vírus do HIV são vários, tá? No mundo inteiro, e a gente tem um vírus que é primo do HIV, que depois eu explico para vocês. Então o que acontece, tá? Todo mundo fala que o transmissor, logicamente, é pelo chimpanzé, tá? E logicamente o vírus 2, que é transmitido pelo macaco verde, que deu logicamente a origem, logicamente, agressiva pela AIDS. Hoje, logicamente, a gente tem estudo, né, sobre isso, né? A gente tem mais estudo. Então, cientistas, na verdade, né, desde o início da década de 1980 que surgiu, né, essa data aqui de 80, tá? É muito grande, tá vendo aqui, ó? A década de 1980, que foi o início, tá? 1983, tá? Que foi o início também. Então, o cientista, tá? Eles já estavam estudando uma cura, tá? Da AIDS. Então surgiu várias teorias naquela época, tá? Da descoberta, logicamente, do vírus, tá? A forma de transmissão, logicamente, é logicamente pelo ato sexual, ou pro uso de seringa, ou pro leite materno. Então, ato sexual, tá? Seringa
logicamente, leite materno, tá? Por isso que as mães precisam fazer, logicamente, o exame de sorologia para saber se ela tem ou não, porque se depois do parto ela não pode amamentar, tá? E aqui a gente tem, logicamente, o desenvolvimento da AIDS, né, no mundo inteiro, tá? Para falar, logicamente, sobre o sistema imunológico, tá? Então, o que acontece? Esses são os sinais e sintomas mais comuns, que são febres, tá? Tosse seca, suor, tá? Noturno, tá? Crescimento do gânglio, tá? Linfático, tá? Muita dor de cabeça, dor no corpo inteiro, tá vendo? Cansaço fácil, tem pessoas que cansam muito fácil, perca de peso, tá? Então depende muito, tá, da pessoa e depende, logicamente, dos sinais e sintomas dessa pessoa, tá? Tem algumas infecções oportunistas, como fungos, bactérias, que pode, logicamente, deixar a pessoa totalmente debilitada, que a gente fala que são doenças oportunistas. Uma dessas doenças oportunistas é a sífilis, tá? A sífilis é um caminho de você pegar, logicamente, uma IST, tá? Como o vírus do HIV. Então eu posso ter essas duas, tá? O vírus do HIV, ele logicamente é constante. Então o que acontece sendo constante? Então ele vai logicamente aparecendo em qualquer lugar, tá? Então você não sabe quem tá com vírus, então você não sabe a cor, a cara da pessoa, você não sabe se a pessoa tem ou não, tá? A pessoa é internamente, então você não sabe, né? Então e a sífilis também ninguém sabe. A diferença é que você pode ter vários, né, doenças infecciosas junto. A diferença é que a sífilis é um passo, tá, para que você tenha o HIV, tá? Então muitas pessoas falam sobre muito isso, tá? E você pode pegar vários tipos, tá, de ST que não seja só o vírus do HIV. Então o HIV ele vem junto, tá, com tudo isso. Tá? A profilaxia, logicamente, é o uso, logicamente, de camisinha e, logicamente, do PEP, tá? Então, EPIs e do PEP, tá? O que seria o PEP, tá? Ele é uma profilaxia pós-exposição. Pós-exposição de quem? Do vírus, tá? Do vírus, tá? Então, a profilaxia do que? Do vírus. Então, por exemplo, você transou com uma pessoa que logicamente sem camisinha, isso que você transou a pessoa sem camisinha, você simplesmente pode ir num centro, logicamente, infectológico, e nesse centro infectológico você pode tomar o PEP, tá? O PEP funciona 72 horas, tá? Então é muito importante você tomar esse medicamento, que aí você não contrai, logicamente, o vírus do HIV, tá? Então a gente termina por aqui.